E na época, para época, né? Erotismo, para muitas pessoas, era pornografia. Porque tinha censura. Estava acabando a ditadura. Então você imagina, a Zilda Cedenho sai de Araraquara, vai para São Paulo e faz cinema nua. Nossa, você imagina os comentários? Só que eu tinha um lado, você vê nas minhas todas as matérias, mesmo eu posando nua, é assim, os comentários do jornalista, o que eu passava, a minha ingenuidade, eu nunca perdi a minha ingenuidade, a minha pureza. E isso sempre foi comentado, eu tenho documentado isso nas matérias. Então eu não fui malhada, massacrada, nada. Ao contrário, os jornalistas, as pessoas sempre me elogiavam. Entendeu? Que eu tinha talento, que eu tinha capacidade, que eu tinha que ser mais explorada, que eu tinha que ser dirigida, né? E que a pornografia foi o sexo explícito, o sexo para valer, que começaram a fazer no cinema, onde todo mundo ficou desempregado. As atrizes, os técnicos. Porque nós não topamos fazer o sexo explícito. Para fazer para valer, então... Essa foi a grande diferença. E na época explodiu. Aí acabou a pornochanchada. Então, para muitas pessoas, a pornochanchada é como pornografia até hoje. Ah, você fez muito filme pornográfico, né? Não. Eu nunca fiz um filme pornográfico. Eu nunca fiz sexo explícito. Nem no teatro, nem no cinema, nem na televisão. Nada a ver. Fiz pornochanchada. E não podia nem no frontal. E nas fotos punha aquelas tajinhas assim no seio. Sabe o tipo de coisa? Aí depois começou a liberar um pouco mais, tem umas capas que eu já tô com o seio de fora, tal, sem problema. Então é assim, eu, na minha profissão, quando eu estava gravando, fotografando, eu sempre fui muito profissional, muito séria. Mas nunca ninguém acreditou que eu tive muita timidez e muita vergonha. Tanto é que eu sempre tive muita vergonha de paquerar, nunca paquerei ninguém. E ninguém acredita. Imagina, você tem vergonha. Você sabe, eu vim de uma família, eu vim assim de situação assim, muito difícil. E não me ensinaram assim como você. Foi depois de muito tempo que eu pensei, você perder as vergonhas. Você não pode ter vergonha de nada nessa vida. Tem gente que tem vergonha. Você vai entender o que eu quero falar. Vou dar alguns exemplos. Todo trabalho digno, honesto, você não pode se envergonhar. Hoje eu percebo que quando a pessoa que é perfeita, você pode fazer qualquer coisa. Vender laranja, vamos supor, panfletar. Tem gente que tem vergonha de parar o panfletar. Isso não existe. Entendeu? Isso foi criado. Nossa, mas, por exemplo, você, Zilda Maio, fazendo isso, um exemplo, eu ia para uma cidade, eu estava atuando, uma fama total, às vezes eu chegava a distribuir alguns panfletos para as pessoas, mas você não pode fazer isso. Sabe esse tipo de coisa? Então o que é? O artista é muito cobrado, eu sempre fui muito cobrada. Mas é natural, gente. Tudo na vida é muito natural. E eu já, por causa da dificuldade, eu tenho dessa coisa de vergonha. Vamos supor, o Brasil, andar a pé, andar de ônibus, um artista, imagina! Que isso? É decadência. Só mudou um pouco esse negócio de andar a pé, ser normal, por causa que começou esse movimento da saúde. Porque imagina, fulano não tem carro? Então lá fora não, o artista anda de trem, de metrô, de ônibus. Aqui essa cobrança que fazia você ficar com vergonha. Hoje eu não tenho nada, eu perdi tudo. Se tiver que andar de ônibus, eu vou andar de ônibus, andar de qualquer coisa. Você tem que ser natural. Só que para o público não é natural isso para o artista. No passado era pior. E andando de ônibus tá numa pior. Ah, não está atuando? Tá numa pior. E nem sempre é isso, entendeu? Sabe? Então essa é a diferença da pornografia, o sexo explícito, que não, você não precisa ter talento nenhum para fazer. Que muita gente teve que fazer porque precisava trabalhar. Mas da nossa época e as outras, ninguém fez. Então a gente tem que estar explicando até hoje. Até hoje, sempre explicando. Sempre esclarecendo tudo para as pessoas, né? Quem está nascendo, o pai conta quem era
Sabe quem era Zilda Maio? Então, vamos lá, vamos contar. Então, não é que você está sempre contando a mesma coisa, ao contrário. As pessoas vão crescendo, vão descobrindo a história das pessoas e querem saber. Então, por isso que esse meu livro, o título é Zilda Maio para os íntimos, porque o artista, ele acaba sendo íntimo de todo mundo. Porque todo mundo chega em você, quer saber o que você está fazendo, qual é o seu próximo trabalho. Ai, queria te ver na televisão, queria te ver não sei aonde. Então, sempre cobrando, sempre querendo, sempre perguntando, você acaba sendo íntimo, você acaba contando toda a sua vida, entendeu? Então, esse é o título do livro, do meu próximo livro, que eu estou escrevendo, a minha biografia. Então, essa é a grande diferença da pornochanchada e da pornografia. Vamos para o intervalo e já já voltamos mais com a atriz Zilda Maio. Até já. Estamos aqui diretamente do Hotel Jardim, com a entrevista com a atriz Zilda Maio. Zilda, no bloco anterior você falou do seu livro. Conta pra gente como é esse livro. Então, eu decidi escrever esse livro, fazer minha biografia, porque lembra que eu te falei que são muitas as pessoas que acham que eu ganhei muito, muito dinheiro por ter feito tantos filmes? E eu não ganhei. Por quê? Porque quem ganhou muito dinheiro foram os distribuidores, os produtores de cinema. Então eu estou falando assim, estou focando mais essa coisa de o quanto eu fui explorada, a imagem, o nome, enfocando o preconceito que eu sofri, entendeu? Mas contando toda a minha trajetória, desde que eu nasci até agora o momento. Mas não é uma coisa nada de revolta ou de sofrimento, não tem nada a ver. O problema foi meu, se na época eu não soube cobrar, eu não tinha a experiência que eu tenho, eu não tinha um bom empresário, entendeu? Eram outras épocas, entendeu? Não era mercado para os atores, era mercado para os produtores. Hoje um artista começa, ele em menos de um ano fazer tudo o que eu fiz, não precisa nunca mais trabalhar na vida. Então, sim, hoje é mercado, né? Você ganhar para fazer uma capa de revista. Os meus cachês eram miseráveis, ninguém acredita. O quê? Fazia 2, 3 filmes ao mesmo tempo. Ganhava o quê? Um exemplo. Vou fazer um filme. Mas se ferrava, andava de Kombi, ia lá para as ilhas de não sei aonde, era mordida de borrachudo pra caramba. Comia de marmitex, era precário. Precário, as pessoas não acreditam. E era uma grande alegria. Ganhava o quê? Hoje, porque mudou tanto, né? Nem lembro se era cruzeiro, mas mudou tudo. Toda hora muda. Vamos supor, ganhava 500 conto. Fazer um filme. Você imagina? Você tá valendo $1 milhão e não sabia? E eu precisava sobreviver, precisava trabalhar. Entendeu? Então, por isso que você repara, se você vai ter, lógico, a oportunidade de ver o livro, todos os cartazes dos filmes, tá lá, o meu nome vem em primeiro lugar, sempre a minha foto. E nem sempre eu fazia o papel principal dos filmes. Mas como eu vendia muito, eles colocavam sempre eu no cartaz e o meu nome em primeiro lugar. Entendeu? Faziam pesquisa. Por que veio ao cinema? Então eles faziam pesquisa, sabia?